A gente tem outras doenças, como cetose, que é quando o animal come demais de proteína e daí no esterco dele, quando ela dá uma diarreia, você nota um monte de bolhazinha saindo assim, tá? Aí você vai fazer um outro tratamento. A gente tem deslocamento de abomaso, que é, uma doença metabólica que a gente chama causada também por falta de fibra na dieta, animal pós-parto, tá? Tem outras doenças que eu acho que normalmente quando cai para esse lado vocês vão ter que chamar um veterinário e tal, porque senão vocês vão ficar fazendo tratamentos aleatórios e a hora que vocês precisarem chamar o veterinário já vai ser um pouco mais complicado de dar a volta nisso, tá? Então seria isso do vídeo passado. Assim, quais são os principais medicamentos que eu acho que vocês devem ter em casa, na farmáciazinha de casa, na farmácia de casa? Então vamos começar. Soro e vitamina. O que você tem que ter? Você tem que ter cálcio, tanto oral quanto cálcio injetável. Você tem que ter vitamina B12, ketosal, ketofós, perical B12, tá? Você tem que ter soro, soro fisiológico, glicose ou soro vitaminado, tá? Isso você tem que ter. Dois de cada, tá? Isso sempre vai usar. Porque, vai usar numa diarreia de terneiro. Às vezes, a diarreia, se você fizer, como eu falei para vocês na aula, se você fizer só soro no flanco do animal, no vaziozinho dele, do lado direito, você vai recuperar esse animal sem precisar de antibiótico. 90% das mortes de bezerro por diarreia é por desidratação, por falta de água, tá? Então, assim, soro e vitaminas, esses a gente tem que ter. Antibiótico, a gente tem que ter terramicina, oxitetraciclina. A gente tem que ter enrofloxacina, oquinetomax. A gente tem que ter sulfa com trimetropin, que é o Borgal, ou o Tribricen, tá? Eu acho que esses três são os principais. Você tem que ter o Ceftiofur, que é aquele sem carência, que tem um dia de carência, 24 horas de carência, tá? Esses você tem que ter em casa. Tem outros antibióticos com um pouco menos de carência e tal, como o Cobactam, que te dá 12 horas de carência, excelente produto de valor agregado, ele é caro, só que te dá 12 horas de carência também, ele pega N, você consegue com o Cobactam pegar tanto a de parte da parte genital ali, infecções de útero, infecções de bexiga, como parte pulmonar e como mastite também, tá? E a penicilina de guerra, né? Pensivete, Agrovete, esses tem que ter em casa. Agora partindo para a parte de anti-inflamatório, a gente tem que ter a flunexina, o flunexin meglumin, que ele é um anti-inflamatório não esteroidal, tá? Ou o cetoprofeno. Normalmente o nome é Biofen, tá? Diclofenaco nunca, tá? Risquem da carteirinha lá, risque, jogue fora diclofenaco, tá? Diclofenaco não. E você tem que ter a dexametasona, Asium, Biodex, tá? Partindo para a parte de hormônio, o que você tem que ter de hormônio em casa? Prostaglandina, que é o Silzin, Sincrosil, tá? Silzin ou Sincrosil, porque a vaca criou, toda vaca que cria, por mais que ela crie normal, sem ajuda, sem nada, eu aconselho a vocês ir lá e fazer uma dose de prostaglandina, 2 ml. Porque o que vai acontecer com isso aí? Essa vaca vai se limpar melhor. Professor, a gente usa ocitocina. Ocitocina joga fora. Ocitocina não presta para nada, a não ser ejeção de leite naquela vaca dura, aquela vaca que não solta o leite. Daí você vai lá e faz 1 ml na veia dela e ela vai soltar o leite. Pro resto, ocitocina só presta para dar prolapso de útero ou prolapso de vagina em vaca. Vaca que tem predisposição a ter isso, se você fizer ocitocina para essa vaca criar ou para ela jogar a placenta fora, a contração uterina é muito forte e você pode ter problema dessa vaca jogar o útero para fora, jogar a vagina para fora, tá? Então, assim, prostaglandina tem que ter em casa justamente por causa disso. Para induzir um parto,
tá? Ah, professor, passou do prazo e a vaca tá meio maleixa. O que eu posso fazer? Você pode induzir o parto dela com prostaglandina e dexametasona, tá? Você pode ter de hormônio, seria só a prostaglandina, tá? Ah, mas e o ECP? Dá pra você ter? Dá, mas não vai sair aplicando a torta e direito. Ah, vou aplicar pra vaca fazer cio. Ela vai demonstrar um cio, mas o cio não vai ser fértil, tá? Então o ECP, tire fora, só prostaglandina. Outra coisa que vocês têm que ter remédio. Vocês têm que ter vermífugo. Ah, qual vermífugo dá pra usar? Levamisol, que é um vermífugo para vermes internos. Muito bom, aumenta a imunidade do animal. Só cuidar com questão de carência, pessoal, tá? Você tem que ter Puron, aqueles de passar no lombo, para vermes externos como berne, carrapato, tá? Bicheira. Eu acho que você tendo uma farmácia com isso, eu acho que você consegue suprir bastante coisa, você consegue atacar bastante doenças que podem acometer o rebanho de vocês, tá? Às vezes você liga para o veterinário de confiança de vocês, ó, a vaca tá mais ou menos assim, assim, assim assado, que daria para fazer. O cara vai passar, você tem isso, tem aquilo, né? E sempre que forem falar para alguém mais ou menos o que tem o animal, procurem dar os maiores, a maior quantidade de detalhes possível, tá? A gente sabe que não é fácil, pelo correto vocês teriam que chamar o veterinário sempre, mas a gente sabe que não é assim, tá? Outra coisa, não deixem se enganar por balconista e dono de loja, pessoal. Lembra que desde o começo do curso eu falei para vocês, esse curso eu quero fazer para vocês não serem enganados, porque balconista e dono de loja, eles vão sempre tentar empurrar para vocês alguma coisa que eles dizem que é a mesma coisa, e que normalmente não é. Se você vai lá e pede um sincrosil, ele vai te empurrar um sincroforte e ele vai dizer que é a mesma coisa, e não é. Sincrosil é uma coisa, sincroforte é outra, tá? Então, assim, seria mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês sobre doenças e sobre uma farmácia que eu acho que é o básico que você tem que ter na propriedade. Outra coisa, seringa descartável, gente. Parem com pistola, com aquela seringa azul que a gente compra, que vem na loja, uma azulzinha com êmbolo azul e coisa lá. Aquilo é porcaria. Aquilo você vai usar um pouquinho e já vai ter que jogar fora. E você vai gastar muito mais do que se você fosse lá na loja e comprasse. Me dá aí 10 seringa, 10, 15 seringa de 20 ml e 10, 15 seringa de 5 ml. Agulha descartável longa, pessoal, longa. Toda essa medicação que eu passei para vocês é medicação intramuscular. Intramuscular, lembra na aula de medicação? É seringa, é agulha comprida para entrar no músculo. Aí às vezes você faz com uma seringa, com uma agulhinha pequenininha daquelas de metal, você faz uma terramicina, incha aquilo lá, fica uma coisa. Pronto, você lascou o bicho. Vai ter que cortar, vai ter que drenar, vai dar abscesso. Então, toda medicação antibiótica anti-inflamatória é intramuscular profunda. O que é intramuscular profunda? É uma agulha comprida que vai penetrar lá dentro do músculo para fazer a ação que esse remédio tem que fazer. Então, seringa descartável e agulha descartável, pessoal. Essa seringa de metal, deixar para quando você for fazer vacinação de carbúnculo e outras doenças aí. Antigamente a gente usava para febre aftosa, hoje a gente não usa mais, a gente não faz mais a vacina de febre aftosa, tá? Então, eu acredito que seria mais ou menos aí que eu acho que é os pontos chaves do nosso curso. Eu queria tá fazendo isso na prática, mostrando para vocês na prática. Eu tinha tudo preparado, mas infelizmente pelo que aconteceu a gente teve que se virar e fazer conforme deu, né? Então eu já falei para vocês, me coloco à disposição. Vocês têm meu e-mail, vocês têm meu telefone, vocês têm meu WhatsApp, que eu acho que é muito mais fácil a gente conversar. A dúvida que vocês tiverem na propriedade de vocês, passa um zap para mim, me chama, pede se eu tô passando por ali, que eu vou muito a Nova Prata. Então vocês me passem um zap, professor tá por aqui, professor, o que vocês precisarem, a gente tá à disposição de dar uma mão, de ajudar.
mande em foto, mande em vídeo, o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando vocês da melhor forma possível, tá? Vocês sabem que aqui vocês têm, além de um instrutor, vocês têm um amigo, um cara que está aí para ensinar vocês tudo que eu aprendi nesses meus 13 anos de profissão. Eu não tenho medo de ensinar, não tenho vergonha de esconder. Eu acho que é assim que a gente promove o crescimento de todos, né? Espero estar influenciando vocês a futuramente serem futuros médicos veterinários, serem futuros agrônomos, futuros zootecnistas ou futuros todas essas profissões que existem aí que vocês acham que vocês se encaixam, tá? Então estou à disposição de vocês, um abraço e tamo aí.